Se calhar agora já me estão a ouvir como deve ser, não? Alguém que me diga se me está a ouvir em condições. 1, 2, experiência som. 1, 2, experiência som. Vamos aguardar aqui um comentário que eu agora penso que já estou audível. Agora sim. Peço desculpa, tinha o jack mal introduzido. Tinha o jack mal introduzido, pá. Agora sim, me estão a ouvir, podemos começar. Ok. Em primeiro lugar, boa noite a todos. E agora, que já vos desejei boa noite, espero que estejam bem, espero que, dentro do possível, esteja tudo bem com vocês. Espero que este tempo passe rápido e que possamos voltar aos campos e a divertir-nos e a curtir o nosso desporto. Vamos falar aqui hoje de um tema que é um bocadinho diferente dos temas que têm sido trazidos por outros utilizadores aqui do grupo, que têm sido temas mais técnicos, que dão bons lives, que se pode dissecar ali a técnica que cada um emprega. Hoje o meu tema de domingo à tarde, / domingo à noite, domingo final de dia, é um bocadinho mais para desanuviar, para falar aqui um pouco de mitos, porque apesar do título ser Airsoft versus Real Steel, ninguém vai pôr aqui uma coisa contra a outra. É mais para encontrar pontos entre uma coisa e outra, para comparar coisas que nós às vezes falamos no Respawn uns com os outros, entre uma coisa e outra. É um bocado mais nesse sentido que eu quis trazer esse tema. E vou-vos trazer aqui várias coisas. Vou falar de carregadores, vou falar de fadiga de tiro, vou falar de peso, vou falar de modelos específicos, de similaridades que há em funcionalidade. Vou falar até de coisas que nós achamos que não replicam a arma de Airsoft, a reprodução não replica a arma real e de certo modo replica. Desmistificar algumas coisas que nós achamos que não estão assim tão bem e que na realidade até estão. A começar um pouco aqui por uma breve ressalva e um breve disclaimer, porque nem toda a gente me conhece. E por que raça é que sou eu uma pessoa que deve, ou que pode, ou que tem autoridade para falar deste tema relacionado portanto, com as armas reais também. Adiante já que não tenho nenhuma formação tático-policial ou militar, nem sequer não fui militar, e portanto a minha experiência não virá daí. A minha experiência vem de outro campo. Sou detentor de 2 licenças de uso e porte de arma, uma de tiro desportivo e outra de caçador. Pratico ambas as áreas, para além de jogar o nosso querido Airsoft, como é óbvio. E sou também vice-presidente de um clube de tiro desportivo e sou diretor técnico reconhecido pela PSP de um campo de tiro desportivo. Campo que está prestes a tornar-se complexo, que vai ter mais umas coisas e tal. E a minha formação relacionada com as armas e com a balística vem daí. Tendo em conta que estamos aqui no ambiente de Airsoft, em que normalmente damos muito valor a quem está ligado a força e serviços de segurança, como é óbvio, como é normal, e eu não tendo formação dessa área, poderia equivocar alguns membros de por que raio é que eu estou aqui a falar nisto, e tem a sua justificação. À parte disso, tenho inclusivamente várias formações de tiro. Tenho aqui 3 diplomas, cada um de 8 horas, tanto em pistola como em espingarda, em shotgun. E é daí que vem o meu conhecimento e também a minha paixão, para além do Airsoft, porque eu tanto... Para mim não há uma coisa superior à outra, são 2 coisas iguais e gosto das duas. Daí ter sugerido ao administrador, ao Stuntman, que fazer este live, termos aqui este tema aqui para falarmos sobre armas de Airsoft e sobre armas de fogo. E então, agora que já passámos aqui um pouco aqui a estas introduções de olá, coisa,
Beijinho. Agora não se pode dar beijinhos, agora é só cotoveladas. Agora que já passámos esta parte, falar aqui um pouco então do tema que nos trouxe cá. Por exemplo, começar aqui para a primeira questão. Muitas vezes estamos no campo e a maior parte do pessoal tem AEGs. Eu tenho aqui uma. Tem AEGs. E há também pessoal que tem sistemas. Portanto, armas que usam, portanto, passa a redundância, o sistema da sistema. O que acontece é que temos sempre aquela ideia de que se fala nos campos que os carregadores da sistema simulam melhor um carregador real do que um carregador de uma AEG. O que é que eu acho? O que é que eu acho? Que sim e que não. Há questões em que o sistema está lá no ponto, em que o sistema tem tudo a 100% ali dentro do que é replicar um carregador real, e outras questões que o carregador da AEG vai para além da sistema. E para falar sobre essas similaridades, eu não tenho nenhum carregador de sistema, mas tenho um carregador real. Tenho aqui um carregador da Magpul, que apesar de ser comprido, ele tem um sistema de limitador que só leva 10 munições. E carreguei aqui para demonstrar para o vídeo o respectivo objeto. Ora, existem carregadores de sistema que como são tão parecidos ao real, há pessoal que compra carcaças destas, retira o miolo e depois faz-lhe aqui um cortezinho e utiliza carcaças de carregador real para a sua prática de Airsoft, nos seus sistemas. Portanto, escusado será dizer que as medidas estão todas corretas por parte do sistema, só que acontece uma coisa em que o sistema não está a 100%. É que, tal como as GBBs, que nós temos sempre como as armas que simulam melhor, tem um Maglip que sai cá em cima. Esse Maglip, esse Maglip que sai aqui em cima, faz com que depois dentro do pouch ou dentro do porta-carregadores de Kydex tenha que ser feito tenha que, portanto, ser feito de acordo com aquele bocadinho a mais para acomodar ali. Malta que tem sistemas, se calhar nem nota isso não incomoda nada. A questão é que, no caso das AEGs, é liso cá em cima. O facto de ser liso cá em cima replica melhor o carregador real, digamos assim. Em termos de medidas e tudo o restante, a PTW, portanto, o sistema leva vantagem, mas há um ponto em que está, diria eu, pior que a AEG, que a AEG está mais correta. Essa questão prende-se também com o facto de a sistema não querer que caiam bebês quando o carregador está vazio, que gasta até a última bebê, portanto, prende-se com questões de arquitetura e não estamos aqui para discutir isso. Estamos aqui para falar aqui destes assuntos triviais que muitas vezes estamos a falar no respawn, que isto simula melhor o real, que isto não simula tão bem. E outra questão que eu quero dizer é que tudo aquilo que eu vou dizer aqui é a minha opinião, não é nenhuma verdade absoluta. Eu não sou dono de verdades absolutas e, portanto, se alguém discordar de mim, estará no seu devido direito e não, aquilo que eu estou a dizer não quer dizer que esteja correto de modo nenhum. Estamos, no fundo, aqui a digerir o jantar e tal, e a falar sobre estas coisas. E então, tenho também aqui um carregador que seria de 20, mas como eu já fiz questão de referir, é de 10. Este até está vazio. Tem um sistema de limitador que não permite carregar mais de 10 munições. Normalmente este é de geração 3, é um Magpul geração 3, tem uma ligeira curvatura. Normalmente o que acontece, o que nós vemos no Airsoft é que os Magpuls de 20 são da geração anterior e são completamente retilíneos. Há pessoal que usa, sobretudo pessoal que tem DMRs, se fizer tiro com bipé, isto bate no chão ou na superfície, na mesa. E então o carregador de 20, que mesmo sendo mid-cap no Airsoft leva uma carrada de bebês, reduz o tamanho do carregador e assim permite o tiro apoiado muito melhor, digamos assim.
Também tenho uns carregadores de lata, não tenho só carregadores da Magpul. Para aqui algures, no meio desta bagunça toda. Portanto, a malta que está habituada a ver os carregadores, que nós chamamos de carregadores do Vietnã, ou estilo Vietnã, só a título de curiosidade, no mundo civil são assim. Só temos carregador até aqui e depois daqui para a frente tem uma peça de plástico para acabar o prolongamento. E este carregador por acaso só leva 5 munições. Mais uma vez, como eu havia dito, são relativamente parecidos em termos, portanto, por cima, sendo que um é para Airsoft e o outro não. Este já lhe mudei os followers, tem uns followers da Magpul. É uma coisa que acontece não só no Airsoft, as armas de fogo também podem ter problemas de alimentação consoante a qualidade dos carregadores. Isso é uma dor de cabeça que nós, no Airsoft, temos também no mundo real. Daí eu ter mudado os followers para uns followers da Magpul para não ter problemas de alimentação na minha arma. É um waffle, sim senhor, parece. Dá para fazer molde. Um gajo mete a massa e prensa e com este carregador faz uns waffles muito engraçados. Mas o objetivo é mesmo não ter mais carregador. Isto é tudo uma peça de plástico completa e o carregador só vem até aqui. Tem que ter um bocadinho aqui de plástico por baixo, porque é preciso, ao tirar da arma, ter onde agarrar. O carregador não sai por si. E é por isso é que este carregador existe. Porque em certas armas em que o magwell é mais longo, porque este carregador é o carregador Stanag, portanto é um carregador que nasce na M16, quando o Eugene Stoner a criou. Eu não tenho a certeza, isto não é oficial, mas eu tenho quase certeza que o Eugene Stoner até desenvolveu o carregador primeiro e só depois a arma, porque era muito importante para ele a arquitetura que ele via do carregador. E em 1960 carregadores de alta capacidade e anteriores a 1960, portanto era tecnologia nova, não é? Sobretudo em munições deste género, que eram novas na altura. E acontece que em magwells mais compridos, como por exemplo a primeira geração da HK416 ou outras armas que levem carregadores Stanag, depois o carregador desaparece todo lá dentro. Então é preciso ter um bocadinho cá fora para puxar. Eu até posso mostrar aqui no instante aqui com a minha MR1 o que é que eu estou a falar. Portanto, isto é a minha Benelli MR1. Não tem pinturas porque não precisa. Só o que eu estava a explicar, portanto, temos uma arma embandeirada, não tem nada lá dentro, como podem ver pela bandeira visível. E vou só colocar o carregador. O que acontece é que se não tivesse aquela parte em plástico, eu não tinha onde agarrar. Eu preciso de um carregador mais pequeno para cumprir as normas legais portanto, da capacidade que a minha arma pode ter. Todavia, depois não tinha onde agarrar. Então daí terem feito este carregador que tem esta parte de plástico para eu poder tirá-lo para fora. Outra coisa que eu não vos posso mostrar é que carregadores vazios são extremamente leves. Por exemplo, os carregadores das GBBs e das pistolas GBB, por serem um depósito de gás, são extremamente pesados quando comparados com os reais. São mais pesados que o real. Por exemplo, um carregador de uma Glock verdadeira, quem as tem, nós temos aqui muitos membros que mexem em Glocks muitas vezes. Um carregador vazio da Glock, com qualquer poeirinha, se calhar até custa a sair, porque é muito leve. Vazio é muito leve, é feito de polímero e é muito, muito leve. Os nossos, felizmente, quando estão vazios, como são um depósito de gás, são de metal, caem bem para o chão. Tomara que não se parta nada, mas caem bem para o chão, saem bem, não é preciso, não ficam presos. Não temos esse problema. Falando aqui agora um pouco de outra questão. Há uns anos atrás começou a haver a fúria das shotguns, das trichotes a gás, felizmente e ainda bem, e em que nasce a norma, digamos assim, do cartucho Marui.
que é aquele cartucho que leva 30 BBs e que nós numa uma arma trishot, uma shotgun trishot, damos 10 disparos com um único cartucho. O cartucho serve o propósito de ser um carregador. Falando aqui um pouco de cartucho. Isto é um cartucho calibre 12, portanto real. Isto é um Red Star número 5 que eu tinha aqui, que o meu pai me deu. Alguns tenho aqui guardados. Em termos de medidas, posso-vos dizer que o cartucho da Marui é mais largo que o real. O real é mais estreito. Isso é necessário porque o cartucho da Marui é na realidade um carregador e não um cartucho, uma munição sozinha, não é? E os cartuchos calibre 12 há vários tipos, consoante a altura dos mesmos. Posso-vos até dizer aqui uma coisa que não é dita. O cartucho da Marui replica melhor um calibre 12 Magno do que um calibre 12 normal. No calibre 12 há 3 tipos de cartucho. Há o normal, que é o 1270, o 1276 e o que é o Magno, e o Super Magno, que eu agora não me lembro a medida, mas pronto, como eu vos disse, não sou nenhum doutor nestas coisas. Acho que nunca vi na minha vida um cartucho Super Magno. Sei que eles existem. São cartuchos de 3 polegadas e meia de altura. São potentíssimos. O cartucho da Marui é mais alto que o real, portanto tem mais um bocadinho. Porque o real normal tem 70 cm. 70 mm, perdão, e o Magnum tem 76. Portanto, o cartucho da Marui diria eu que seria uma réplica do cartucho Magnum, do calibre 12 Magnum, e não do normal, digamos assim. É mais uma curiosidade, engraçada também da forma como os fabricantes de Airsoft tentam recriar e reproduzir dentro do possível aquilo que se usa no fogo, nas armas de fogo. É normal, o nosso desporto baseia-se em reencenar, baseia-se nisso, e é normal que assim seja, e ainda bem que assim o é. Isto sem ser em demasia, ao fim e ao cabo, sem chegar ao ponto de serem convertíveis. Não são, às vezes já fala-se sobre isso, mas não são, a verdade é que não são. Depois, falar aqui de outra questão. Há muito preconceito, e vocês sabem disso. Há muito preconceito no mundo do Airsoft, ou há algum preconceito? Não há. Há algum? Vocês sabem disto que eu vou falar. Vão já dizer, sim senhor. Com o ABS, o pessoal tem a mania errada, na minha opinião, de dizer esta replica melhor porque esta é full metal. Esta arma é full metal e tal. Porque nós temos aqui duas indústrias a andar ao contrário. A indústria do Airsoft quer replicar o mais possível e muitas vezes dá-se ao ponto de adicionar mais metal, ou por exemplo, de, em vez de usar alumínio, usar aço, para replicar o real, e tenta ao máximo acrescentar recuo à arma. A indústria das armas de fogo tenta utilizar materiais mais modernos, mais leves, o mais leve possível, e diminuir recuo à arma. Portanto, são duas correntes contrárias, digamos assim. O que acontece depois é que quem é que nunca viu um noob, não é? Portanto, um noob no nosso desporto, como nós também todos já o fomos, a dizer que vai comprar uma Glock Full Metal ou uma G36 Full Metal. Meta o dedo no ar nos comentários quem é que já ouviu este comentário, porque foi toda a gente. Eu próprio também, quando comecei a jogar Airsoft, também havia coisas que ouvia ou que dizia, que hoje sei que não são as mais corretas, mas que vá-se lá saber porquê, quis acreditar nelas, isso é perfeitamente normal, toda a gente faz um percurso e ninguém sabe tudo. Ora, a G36, como nós sabemos, faz uso extensivo de polímeros. A real, entenda-se. Eu tenho aqui uma de Airsoft. Portanto,
faz aqui uso ostensivo de polímeros. Tudo é polímero e eu não precisava ter aqui uma G36 civil ou uma SL8 ou uma coisa qualquer parecida para vos dizer o que é que era metal ou o que é plástico, porque é igual. No entanto, há sempre alguém que anda à procura daquele unicórnio chamado G36 Full Metal. Não há. O propósito do desenvolvimento desta arma foi erradicar o máximo de metal possível. E como tal, mas a verdadeira é o resultado. É polímero por todo lado, salvo o cano, a culatra, portanto, componentes essenciais para o seu funcionamento que têm que ser em metal. Uma das pessoas que eu mais respeito em termos de criadores de conteúdos nesta área tem um vídeo em que fala sobre a G36 e sobre alguns mitos também na arma de fogo real que se criaram. O que acontece é que, apesar da arma ser relativamente boa, há uma parte das armas que foram criadas para o exército alemão em que foi fabricada com um plástico que não era tão nobre, uma gama, um polímero que não era tão nobre. E o que aconteceu foi que isto são relatos de soldados no terreno. Quando iam fazer um exercício de tiro, as armas eram repousadas antes de serem utilizadas, de lado todas para o mesmo lado. E as armas estavam zeradas, tinham, portanto, tinham o ponto de impacto correto. E o que acontecia é que, passado uma hora ou duas lá ao calor, quando lhes pegavam, o que acontecia é que o ponto de impacto tinha-se mudado para um dos lados. E então, e todas as armas que estavam expostas, portanto, à espera dos ditos militares, eu não sei dar os detalhes concretos se estavam para a esquerda ou para a direita, isso não sei. Tiveram ao sol deitadas para um lado e quando foram fazer tiro, mudaram-se. Isso colocou um bocado de má fama na G36 real, de ter plástica mais, digamos assim, mas tanto quanto sei tem a ver com uma encomenda específica do exército alemão em que não foi utilizado o polímero que é utilizado hoje em dia. O que acontece é que o plástico é um mau condutor de calor em relação ao metal. Portanto, se ele tiver ao sol assim, o sol bate aqui está quente, aqui está frio. Não há uma boa transição do calor. No metal não é tanto assim. Portanto, está quente aqui e o calor passa para o outro lado. E o material vai todo expandir de igual forma. Não sou nenhum astrofísico, portanto não me quero aqui pôr por caminhos apertados, mas é mais ou menos isto. Foi o que eu fiquei a perceber desse vídeo. Com a Glock repousando aqui o Bagitacuja, ver se não cai nada para o chão. Venha lá para aqui. Ora, aí está. Com a Glock, a nossa fiel amiga, a boa Glock 23, ou neste caso é uma 32C, que tem aqui o cano ported aqui por cima. A Glock, também já ouvimos alguém dizer que ia encontrar esse unicórnio e ia comprar para a semana. Adorei, experimentei. Uma Glock Full Metal. As Glocks, que eu saiba, salvo se calhar alguma coisa de boutique mandada a fazer numa máquina CNC, não há Glocks Full Metal. O seu corpo é de ABS e a sua corrediça é de metal. Desde cedo, as marcas de reproduções de Airsoft começaram a fazer corrediças em metal, e que a arma até é mais cara, e até a fazer as corrediças XPTOs da Salient Arms e não sei o quê, com canos anudizados para simular a cor. Muitas vezes as cores que essas armas têm também a ver com o tratamento à corrosão, e não só com a cor, com o aspecto, mas no caso do Airsoft tem só a ver com o aspecto, porque estes metais não são como o aço, ou como ligas de aço que podem oxidar, etc. O que acontece é que há pouco tempo
a Glock lançou o modelo 44 e o modelo 44 nada mais é que o contrário daquilo que nós ouvimos falar do tal unicórnio. É uma Glock em no calibre .22 LR e por ser um calibre portanto, pequeno e de baixa pressão, quando comparado com os outros, é um calibre que eles precisavam de maior leveza na corrediça, e então o que é que eles fizeram? A Glock, sendo a marca do Tupperware de combate, foi fazer uma corrediça também em ABS. Não é totalmente em ABS. Tem aqui uns railzinhos de lado na corrediça que se vê que são de metal, uma tirazinha de metal por aqui, e lá dentro, onde a corrediça fecha contra o cano, as partes que são necessárias ser de metal, são de metal. Todavia, como não é preciso tanta massa na corrediça, porque a munição é pequenina, é uma munição .22 LR, a Glock, lá está aquilo que eu estava a dizer há bocado, a Glock, como as armas de fogo estão numa corrente contrária à das armas de Airsoft, foi tentar tirar mais metal, pôr mais polímero e fazer uma arma totalmente de polímero, porque vai ficar mais leve, é mais barato de construir, pronto, porque é o forte da Glock, trabalhar com polímeros. Não esquecer que a Glock, há 40 anos, quando começou a fazer Glocks, o que havia no mercado eram maioritariamente, sobretudo em pistolas de serviço, eram maioritariamente armas de metal. E a Glock veio revolucionar porque é o forte deles, não é? Portanto, aqui 2 unicórnios que nós ouvimos. E vamos voltar a ouvir alguém a dizer que vai comprar uma Glock Full Metal ou uma G36 Full Metal. E pronto. E as curiosidades relativas às mesmas, e que os próprios fabricantes não querem isso. Querem ir no sentido contrário, de mais ABS possível. Concretamente aqui, sobre as nossas amigas ARs, que nós no Airsoft chamamos de M4s. Antes que venha aí a brigada das pinturas, eu tenho um punho pintado porque tenho a ponta curta, que está ali isolado para ir pintar, porque eu tinha uma comprida e agora passei para uma curta, porque isto é, pronto, aquelas coisas, isto não vou começar por aí, mas a brigada das pinturas fica notificada. Portanto, temos aqui uma 416, que não é uma M4, é uma 416. Mas para explicar aqui uma questão que ainda estávamos a falar sobre o ABS. Também aqui nós encontramos muita gente que, e tal, não sei o quê, agora vou comprar uma Full Metal, tal, que replica melhor, que não sei o quê, que não sei o que mais. Há aí alguma veracidade nessa questão, que é que eu arrisco-me a dizer que em combate nunca houve nenhuma M4 ou derivada, portanto M4, M16 por aí afora, que tivesse o corpo em polímero. Mas no mundo comercial existe pelo menos uma. Lowers de polímero ao pontapé, já há muitos anos. Mas os uppers sempre feitos de metal. Mas existe pelo menos uma que é toda em polímero, que é a ATI Omni. A ATI Omni é uma M4 de ABS, passa a expressão. É uma arma civil, é uma R15 não tem rajada. Há inclusivamente em calibres de cartucho de caça. O cano é de alma lisa, não tem estrias. E é em polímero, salvo reforços por dentro que têm que ser de metal, porque senão a arma não funcionaria bem, por uma questão de rigidez estrutural. Mas a próxima vez que ouvirem alguém dizer que a da ABS que não existe, que eu saiba, nunca viu a luz do combate, mas existe em polímero também. Portanto, com upper e lower em polímero. E só o lowers em polímero há ao pontapé. Eu arrisco-me até a dizer que o Eugene Stoner, quando desenvolveu a M16, se tivesse acesso aos polímeros e aos materiais que há hoje em dia, que são materiais de elevada rigidez e flexibilidade e baratos, que ele teria até optado por os utilizar. Mas isto é uma caixa de Pandora que eu deixo para outro dia, porque o Eugene Stoner fez experiências com vários materiais, inclusive alguns que seriam proibitivos para a máquina de guerra, como o magnésio e outros metais
que são muito leves, porque o Eugene Stoner, quando desenvolveu a M16, ia em busca de uma arma que fosse leve e prática para o soldado carregar muita munição e ter muito poder de fogo, e ter uma munição que fosse pequena para poder levar muitas munições, mas que garantisse o seu efeito através da velocidade. Daí a M16 original ter aquele cano compridão, porque como não temos uma munição muito grande, é necessário que esta munição pequena vá muito depressa, e ela, portanto, com esta carga que tem, o ideal é mesmo as 20 polegadas, é o cano que a M16 tem. Ora, continuando aqui com as nossas temáticas de lore, de airsoft e tudo mais que tem a ver, e não vos querendo maçar muito com isto, como eu já disse, o objetivo aqui não é mostrar que uma coisa está certa e outra está errada, é apenas falar aqui sobre estas pequenas coisas de forma ligeira, para falarmos sobre isto, sobre estes temas que muitas vezes andamos ali no limbo, no respawn. Isto do Airsoft, no Airsoft, o respawn é muito importante, estar no respawn, ali a socializar e tal. Mas estamos a atacar a base. Não interessa, a gente já lá vai. Também estamos aqui um bocado para curtir. Há um bocado ali, um equilíbrio que tem que haver, né? Sobretudo quando a malta começa a estar próxima da hora do almoço. Aí, o respawn é onde está a ação, é onde está a decorrer a ação. Bom, continuando aqui com os nossos temas. O peso. Tenho aqui apontado para falar do peso. Como eu já disse, há armas há reproduções de Airsoft que replicam muito bem o peso. Porquê? Porque a tendência dos fabricantes de armas de fogo é diminuir o peso, e portanto, acrescentar peso é fácil. Portanto, o fabricante de Airsoft, se quiser acrescentar peso, é fácil, não é muito difícil. Tirá-lo é que é complicado, e tirá-lo não colocando o atirador em risco e não colocando a funcionalidade da arma em risco. Depois temos aqui mais questões. O pessoal, eu já experimentei algumas reproduções que têm o recoil muito forte, portanto que o recuo da arma é acentuado. Estou-me aqui a lembrar, por exemplo, da 1911 da Red Wolf Custom em CO2, e arrisco-me a dizer que é talvez das reproduções que melhor replica o recuo. Quem quer uma arma para replicar a realidade, quem comprou com o propósito de replicar, eu arrisco-me a dizer que é das melhores a replicar o recuo. Agora, não é a replicar o recuo de uma munição .45 ACP. As melhores reproduções de Airsoft, mal a mal, replicam o recuo de uma munição de .22 LR. Que o 45 ACP não tenho aqui nenhuma para vos mostrar, mas .22 tenho. Aqui alguns. Para quem não sabe, é isto que aqui está, uma munição muito pequenina, comparando com uma 5.56, a diferença é bastante visível, como podem ver, e comparando com um cartucho também. E eu acredito que há realmente armas que reproduzem muito bem o recuo. O que não reproduzem bem, isto é uma opinião um bocado pessoal, é depois o reset da corrediça. Porque numa arma de Airsoft nós temos uma massa X a ir atrás e a massa X a ir à frente. E numa arma de fogo em que há uma combustão, temos a massa X a ir atrás e temos uma queima de pólvora à boca do cano, que quando a massa X volta à frente ainda está aqui uma combinação de forças. O que me acontece, por exemplo, nessas armas que têm a corrediça pesada e têm um grande recoil, é que eu já estou com os olhos no alvo e quando a corrediça vai à frente baixa-me o tiro. Isto quando estamos a ser picuinhas, não é? Quando estamos a fazer agrupamento e quando estamos preocupados com o agrupamento. Porque para a utilização normal do Airsoft, de atirar
um alvo humano, não há nada de considerável a apontar. Isso não é problema nenhum. É estar a ser picuinhas. Isso não é problema absolutamente nenhum. Ora, temos aqui uma questão do Sérgio Alexandre. Das Real, o que podemos trazer para o Airsoft? Boa questão, porque se fosse ao contrário, eu sabia responder. Assim, é mais complicado para mim de responder. O que é que se pode trazer das Real para o Airsoft? Eu tinha aqui um ponto para falar, posso aproveitar e pegar já nele. A grande diferença do Airsoft para o tiro com arma de fogo real é que o Airsoft é um desporto de equipa. E eu estou ligado com os meus colegas de equipa, de certa forma, esteja a trabalhar em equipa ou não. Há a minha equipa e há os outros. E é um desporto de equipa. O tiro, propriamente dito, é algo em que eu estou-me a conectar com a arma e com o alvo. É uma linha de conexão que eu quase diria espiritual, aqui para embelezar um bocado o boneco, em que eu estou-me a conectar com a arma, estou a ver a minha mirada, portanto, o alinhamento de miras, a minha respiração, etc. Ou mesmo que o tiro seja um tiro mais dinâmico, como é o caso do tiro prático, já lá vou. Estou preocupado com a minha execução, só comigo próprio e com o meu equipamento. Eu arrisco-me a dizer que o Airsoft é o único desporto de tiro em que o tiro surge em último lugar. Depois varia da vertente para vertente. No caso do Actionair isso não é assim. O tiro está em primeiro lugar no Actionair. Mas no caso do skirmish, do milsim, etc., portanto do desporto de combate, o tiro quase vem em último lugar. Primeiro está a estratégia, está a equipa, está os mapas, está os rádios, está o conhecer o terreno, o saber se evadir, saber estar silencioso. Tudo isso é meio caminho andado para eliminar alguém da outra equipa e não sermos nós eliminados. E em alguns casos nem se chega a dar tiro nenhum porque manda-se render e tal. Respawn com o gajo. Acontece. No caso das armas de tiro de fogo para o Airsoft, aquilo que eu acho que é mais importante trazer das Real para o Airsoft é a disciplina. A disciplina que se aprende, que por exemplo no Actionair também se tem. Que é a disciplina do sweeping, ter cuidado. Oh, postei, ei, Zé, nagá! Isto não se faz, não é? Com coisas a sério, e no Actionair, apesar do brinquedo ser o mesmo, também não se faz. Dá direito a uma viagem a Fátima a pé ou ir para casa mais cedo, coisas do género. A disciplina, eu acho que é aquilo que se importa melhor de quem faz tiro de fogo, quem faz fogo com arma de fogo, passa a redundância, para o Airsoft. É frequente, já fui abordado, por exemplo, por várias pessoas que são forças e serviços de segurança ou ex-militares no Airsoft. Chegam-se ao pé de mim, olha, desculpa lá, tens a arma em posição de fogo, estás no respawn, e eu meto para o safe, pronto, por exemplo. Estou a dar um exemplo. Esse tipo de pequenas coisas que é bonito trazer-se para o Airsoft. Ninguém morrerá por causa de uma reprodução de Airsoft, mas alguém se pode aleijar, sobretudo se não tiver com óculos, se não tiver com a devida proteção e numa zona em que não é expectável haver tiro e poderá haver um disparo negligente. É algo que é muito importante para nós, enquanto jogadores mais antigos, passar essa disciplina, digamos assim, passar esse aconselhamento. Às vezes podemos ser um bocado mal interpretados por estar a ter ênfase nisso, mas os acidentes acontecem. Portanto, acho que sim. Concretamente, para a versão Sniper, aqui o Bruno Guerreiro estava aqui a falar aqui de uma questão da disciplina de cano, já falei, e dedos no gatilho. A disciplina de dedos no gatilho a disparar também é uma coisa que se pode traduzir. Saber premir um gatilho. Quem é sniper sabe muito bem que isto conta a respiração, a empunhadura, o dedo no gatilho, portanto tudo isso. Quem é sniper a sério de fazer um tiro bem colocado, porque depois também há aquelas
aqueles snipers que são caçadores, digamos assim, que infiltram, são gajos que são bons a infiltrarem-se, andar ali para o meio e depois atiram relativamente perto, mas pronto, não têm que ter tanta disciplina de tiro, digamos assim. E eu respeito os dois. Acho que tanto um como o outro podem ser peças fundamentais numa equipa, num jogo, e cada um deve, desde que cumpra as regras, deve jogar como quiser, como bem entender. A nível de peças, miras, RIS, etc. Há casos em que dá. Há bocado falei nos sistemas, é uma delas. Há casos em que não dá. O caso das AEGs, por exemplo, pouca coisa dá para montar nas armas. No caso das pistolas, confesso que não sou de todo versado nessa questão. Por exemplo, sei que nas 1911 dá para mudar platinas. Já vi isso testado. Por exemplo, comprar umas platinas de uma real, por exemplo, umas Magpul reais e colocarem na vossa reprodução, dá. É chato que vão ter que as pintar, é um crime, mas tem que ser. Concretamente, miras, outras peças, não tenho conhecimento assim muito aprofundado do que é que dá para mudar. Tudo o que for para montar em Picatinny, por exemplo, em rails, tudo o que for para montar em rails, a partir dá suportes para miras, para quem atira na Open, por exemplo, um suporte para uma mira, daqueles suportes que estão por cima, aqueles rails estão por cima, mas a parafusam por baixo. Portanto, é uma calha que fica aqui em cima, separada da corrediça, e que vem a parafusar aqui por baixo. Tudo o que é Picatinny, a parafusa e dá para usar. Aí é mais, portanto, é mais fácil porque é a calha em si que manda, não é ser reprodução ou não. O Bruno diz que confirma, por acaso confirma. que dá para mudar platinas de 1911 Real Deal para Airsoft. Ora, mais coisas aqui que podemos falar. Outra coisa muito importante que o pessoal também aqui nos mitos do replica não replica, que tem a ver com os bolts das M4. Toda a gente está habituada a dizer que ainda por cima agora, com o advento das GBLS, DAS e aquela coisa toda lá que agora por aí há, que são muito porreiras, que ainda bem que existem e que ainda bem que apareceram, é sempre bom, mas aquilo que nós tendemos a dizer é que, portanto, essas armas, como o bolt vem todo atrás, mesmo até cá atrás, portanto vem mesmo até aqui, está a replicar bem a real, e as AEGs, que só andam um bocadinho, esta tem aqui o coisa, que anda só este bocadinho, não replicam o real. Ora, neste caso, não é bem assim. Porquê? Porque existem armas destas que são feitas de origem para disparar o calibre 22LR. Portanto, este aqui. Que é muito pequenino. Como podem ver, é uma munição muito pequenina. Como eu já vos mostrei comparado com a munição real. Porque são as duas munições reais, só que uma é reduzida e a outra é... Portanto, isto é uma 22LR. Isto é uma 556. Posso até mostrar aqui o... Não sei se vai ver, se não... Está ao contrário. Portanto, 556 vezes 45. Não sei se vai ser visível, se não. Mas pronto, não interessa. Então, como tal, o bolt, para esta munição tão pequenina, não precisa de fazer uma viagem tão grande, e esta munição também não gera uma pressão tão grande que vá ciclar bem com um curso normal do bolt. Então o que acontece é que as AEGs, na realidade, replicam de forma verdadeira, sim, o espaço que o bolt percorre, mas nas AR-15, que são em munição .22. Portanto, este tamanho de curso existe.
não existe é em combate, digamos assim. Portanto, são as AR-15 que são neste calibre, são armas de desporto, de recreio, não são armas de combate. E o que nós, quer queiramos, quer não, nós o que replicamos no nosso desporto é o combate. Pronto. É perfeitamente normal. E mais assuntos que eu tenho aqui para falar também. Outra questão aqui que eu quero aqui falar também, uma coisa muito boa que o Airsoft tem, é o custo. É de facto muito barato dar 1000 tiros, 1000 disparos numa manhã. É barato. As BBs são acessíveis. Só temos de ter uma garrafa de gás ou uma bateria. E é algo a que o tiro com arma de fogo nunca vai conseguir alcançar. Nunca. Se as munições ficarem baratas do preço das BBs, as BBs ficam ainda mais baratas. Portanto, é uma coisa que nunca vai alcançar uma e outra. Não, pronto. E em termos de custo, eu não estou a falar aqui do preço das reproduções, porque aí, meus amigos, é do tamanho da vossa carteira. É do tamanho da vossa carteira, porque, por exemplo, eu tenho aqui, tenho uma Armor Works para Action Air, que me foi mais cara que a minha pistola de fogo real. A minha Walther P22 foi mais barata, portanto a minha pistola de real deal, foi mais barata que a da Airsoft. Depois tenho a Benelli MR1 que custa o preço de alguns sistemas. Portanto, a nível de reproduções, cada um pratica com o que tem à medida da carteira que tem. A nível de munições, portanto, de sessões de tiro, vou-lhe chamar sessões de tiro, porque no Airsoft também damos tiros. A nível de sessões de tiro, o Real Deal nunca vai conseguir alcançar o Airsoft. O Airsoft vai estar sempre aqui, fora de série, e o Real Deal vai andar sempre uns dias melhor, outros dias mais barato, porque o preço das munições flutua muito, geralmente para cima, estabiliza, pode descer um bocadinho, depois sobe outra vez e já não desce mais, e vai sempre valorizando, porque a mão de obra fica mais cara, as matérias-primas necessárias, uma munição é algo complexo, portanto não há outra hipótese. O Airsoft vai ser sempre barato de praticar, vai estar sempre por cima, e vai ser sempre muito engraçado e até descontraído por isso. Nunca vai perder a sua magia. Eu vou-vos dar um exemplo de outra coisa. Outros países criticam muito os airsofters porque existe o Air Cartridge, o Simunition, sobretudo. Simunition é caríssimo. Fazer uma sessão de Simunition é caríssimo. Eu arriscar-me a dizer que as munições de Simunition são mais caras que as reais. É uma forma de fazer um treino force on force, portanto, um bocado aquilo que nós fazemos no CQBs, até porque eu arriscava-me a dizer que a munição de Simunition se calhar tem menos alcance que uma boa reprodução de Airsoft. O alcance é curto, mas para fazer um bocado o force on force em curta distância é muito bom. Porque nada como treinar contra humanos, porque humanos comportam-se como humanos, nada como isso. E até mesmo pela graça, digamos assim, para quem não é polícia, ou, portanto, força militar ou força de serviço de segurança, na América há sítios que pode pagar e fazer uma sessão de Simunition. É caro, é muito caro. O Airsoft vai ser sempre barato. E o que acontece é que depois há, inclusivamente, não só cá em Portugal como também no estrangeiro, forças e serviços de segurança a usá-los como ferramentas e complementos de treino. Porque é sempre, quando se treina para usar uma Glock, é sempre necessário disparar com a Glock. Mas pode-se fazer um complemento de treino com uma coisa destas. Não se pode substituir. Também não se pode dizer que é perda de tempo, porque não é. Pode-se fazer um complemento com esta ferramenta. E por experiência falo, porque como já vos contei, eu comecei no Airsoft, não tive outro contacto com armas assim por aí além, até entrar por este caminho. E quando peguei em armas de fogo verdadeiras, o meu percurso
o meu percurso permitiu que eu já estivesse muito à frente. Porque utilizei estas ferramentas como maneira de saber como funcionam as irmãs verdadeiras. E também houve casos em que as armas as produções de Airsoft me induziram a erro. E vou-vos dar um exemplo de uma grande barraca que eu dei. Mas dei uma barraca muito grande. Por exemplo, uma M4. Esta é uma 416, eu sei. Brigada dos Puritanos, eu sei. Nós introduzimos um carregador, só que a força do mindinho. Agora não foi. Mas é que esta está perra que não é usada há muito tempo, e então tem estado aqui só a chorar e com as lágrimas em ferrugem. E até por causa disso é que entrou o carregador um bocado mal, mas isso também não interessa. Portanto, eu quase não faço força. Quase não faço força nenhuma. Epá, isto está perro. Olha, eu queria-vos demonstrar isto a entrar suavemente, mas não sou capaz, porque aqui o MacCat está com um problema. Agora já está a entrar melhor. Portanto, eu quase não faço força nenhuma e isto entra na boa. Ok. Entretanto, a lei mudou em Portugal e já é permitido ter armas que eu diria, portanto, da família AR-15 já são permitidas. Com algumas restrições, com algumas peças, alguns features que não são permitidos, mas já é permitido ter. E então, certo dia, tive a oportunidade de experimentar uma AR-15 real. O Zé Lord lá vai, todo contente. Eu tenho uma Benelli MR1, como já vos mostrei. Tenho uma Benelli MR1 que leva os mesmos carregadores que a AR-15, como eu já vos tinha dito. Volto a relembrar que este carregador é só de 10 munições, para quem só entrou agora, já há bocado falei nisso. Este carregador tem o tamanho de um carregador de 30, mas está limitado de acordo com a lei vigente em Portugal. E então fui experimentar a minha primeira AR-15. Não me cabia um alfinete no cu. E com caraças, agora que a lei mudou, vou experimentar uma AR-15 verdadeira. Estava todo contente. O que acontece é que quando o bolto está fechado e vocês colocam o carregador, com aquele carregador e naquele modelo, fiquei com a impressão de que o carregador estava bem colocado, porque fiz força de Airsoft. Puxo o bolto atrás, vou para disparar e clique! Oh diabo! Então, mas o meu treino Special Operations do Airsoft, que me permitia agora ser aqui o maior da cantareira com uma AR-15 verdadeira, falhou no quê? Eu fiz tudo bem, meus amigos. Só que o que acontece é que estes carregadores não vão fazer força contra nada quando introduzidos no bolto fechado. Numa arma verdadeira, o bolt encosta no follower e quando introduzir o carregador vai fazer um bocadinho de força aqui. E então tem que ser colocado com um movimento positivo e certo, uma pancada seca, digamos assim. Coque! Se for colocado com o bolt preso à retaguarda, esse problema não existe. Então, lá ao Zé Lord, que a minha formação do Airsoft, do Special Ops, permitiu-me o quê? Que eu soubesse onde era o seletor de tiro, que eu soubesse onde era o gatilho, que eu soubesse onde era o charging handle. Permitiu-me, portanto, eu já tinha licença do uso e porte de arma, portanto, nem questionar. E para além do... voltei. Penso que voltei. Uma coisa que eu me esqueci de dizer. Sou também armeiro tipo 2 e, portanto, mais essa parte que eu me esqueci de frisar há bocado. Portanto, trabalho com armas de fogo, exceto as armas de classe A. As armas militares são proibidas. E, no entanto, como eu não sabia que quando o bolto está fechado tinha que fazer força, por causa de baixar o follower, neste caso como estava municiado, tudo para baixo um bocadinho, ele também não vai mais que isto porque ele está limitado, não cabe mais uma munição, para baixar este bocadinho, ele não ficou bem colocado. E vou para atirar e dei uma barraca do caraças. Porque pronto, já sabe que o pessoal riu-se todo.
puxei o bolt à retaguarda, voltei a introduzir o carregador, portanto fiz uma manobra de desencravamento e lá fui à minha vida dar os meus tirinhos de AR-15 pela primeira vez. As reproduções de Airsoft são muito importantes, não substituem, também não valem zero. São uma ferramenta complementar. E é importantíssimo que quem vai treinar com uma reprodução de Airsoft para melhorar uma situação no mundo real, seja ela desportiva ou, portanto, ligada a forças de segurança e militares, é importante que saiba que aspectos é que pode treinar com isto e que aspectos é que não pode, que terá mesmo que ser com a ferramenta em si. Treina seco, saque, esse tipo de coisas, muito positivo. Há coisas que não. Uma das coisas que eu notei, por exemplo, a primeira vez que eu manipulei uma Glock 19, a mola de recuo é para aí 5 vezes mais pesada. Não digo 5 vezes, mas pronto, é muito mais pesada, a ponto de deste serrilhado que tem aqui de lado servirem para alguma coisa. Realmente fazem falta para manipular a corrediça atrás. Na reprodução de Airsoft, se não tivessem cá, não faziam falta, porque isto só com um dedo vai à frente e atrás. Podem servir a quem precise delas para treinar situações reais, mas a pessoa tem que saber o que é que vai treinar, que aspectos é que vai treinar com a reprodução e que aspectos é que não pode relegar à reprodução para lhe servir. E eu não sou, como já fiz questão de explicar, ligado a essas circunstâncias, uma pessoa que vos possa dizer que é isto ou que é aquilo. Porque a minha formação não passa por aí. Eu já estive numa formação lá no meu clube, de espingarda. Por acaso eu não tenho aqui a minha shotgun. Tenho aqui a verdadeira, que está aqui o cofre atrás de mim, mas não tenho aqui a da Airsoft. Em que sempre que era necessário demonstrar alguma coisa à frente de alguém, ou demonstrar o procedimento básico de funcionamento de uma arma de repetição, era utilizada a minha shotgun de Airsoft. Foi emprestada para o formador poder utilizá-la como ferramenta explicativa do pump rack, portanto, do disparar e levar atrás e à frente, mas depois há coisas em que não se pode replicar com uma reprodução, porque ela não é portanto, ela não é a ferramenta que vai ser utilizada, digamos assim. Mais temas aqui que eu gostava aqui de falar, para não estar aqui uma eternidade a falar sobre coisas que não têm valor quase nenhum, que é mesmo só aqui para descontrair, para a gente se rir um bocado, ou não. Outra coisa que eu, como já puderam ver, já disparei as armas de que estou aqui a falar. Portanto, quando estou aqui a falar de assuntos que não o fiz, faço questão de dizer que não o fiz, nunca experimentei. Estou a falar um bocado com base no falar de opiniões de pessoas que já o fizeram e na qual eu confio, e mesmo assim não quer dizer que sejam verdades absolutas. No caso das M4 AR-15, já fiz muito tiro. No calibre, até tenho o calibre, já fiz muito tiro. Portanto, há aqui uma questão que é: eu acho que em termos de movimento da corrediça, as armas as GBBs, por exemplo as M4 GBB têm um grande problema. Uma questão aqui para vocês: quantos de vocês já dispararam uma M4 GBB e quando dá o tiro o bolt vai à frente e parece que ressalta, faz trrr, até que para, bate, volta para trás um cagagésimo, vai à frente, portanto vocês disparam, pau, quantos de vocês é que já sentiram isso? Eu nas duas M4 GBB que já experimentei, isso acontecia. Isso deve-se ao facto de o bolt da GBB não fazer aquilo que nós chamamos o lock-up, como fazem as pistolas. É que as pistolas, que são derivadas da Browning Action, portanto, em que o cano, a corrediça ao vir atrás, o cano vem um bocadinho alinhado e depois baixa e levanta, portanto a chamada Tilting Barrel Action.
em que o cano levanta, o que acontece é que estas reproduções fazem uma coisa muito interessante, que é o lock-up. Quando vêm à frente, elas vêm positivamente à frente e o cano vem para cima e tranca. O que acontece nas AR-15 é que ela vem só à frente. Ela vem só à frente. Não há nada que tranque. O bolt da arma real, quando chega ao princípio, portanto, à zona do princípio da câmara, portanto, do princípio do cano, ele vai rodar ligeiramente e ele vem à frente e faz... e fica. Não se sente nenhum sobressalto da reprodução. Era uma coisa que eu ainda não experimentei nenhuma GBLS para ver a diferença, para ver se ela fica à frente e não ressalta, mas é uma coisa que, um pormenor que para mim, que depois comecei a fazer tiro real, notei. Aquilo faz-me confusão. Aquilo eu estou a disparar e aquilo está-me a irritar. Porque o Bolt, em vez de fazer isto, ir atrás e vir à frente e ficar assim, não. Ele faz isto. Dá ali um saltinho. Falta-lhe essa parte para ser mais realista, mas isso são peanuts. O que nós queremos das GBBs, nós não queremos que elas sejam mais reais do que o que são. Queremos é que elas tenham melhor eficiência de gás, mais fiáveis em termos de fugas, que não percam alcance nem consistência em relação às AEGs. Isso é que nós queremos das GBBs, não é? Não é pormenores destes. Só que como estamos aqui num live de Airsoft versus Real Steel, achei que devia trazer também este dado aqui para a nossa conversa. O Monteiro está aqui a dizer SF Special Failure. Pois foi. Foi uma Special Failure, mas é assim. Quando um gajo como eu tem o treino de Maybe Seal, os Maybe Seals são uma força especial, que são mesmo Special Failures. Portanto, é perfeitamente natural que isso aconteça, mas um gajo resolve e segue em frente e pronto. E depois paga aos amigos para ninguém dizer a ninguém, que é para não ficar com a sua honra ferida. É assim que funciona. Outra questão. Agora vem muito à baila a história das SCARs, aquela eterna briga entre a SCAR e a 416 e 417. Uma coisa que eu queria falar aqui. A certa altura, um amigo meu, tanto colega de equipa, que comprou uma SCAR a gás, daquelas vitaminadas que a malta não gosta de levar com elas, isto já foi há muitos anos. Comprou um Red Dot barato e montou-lhe o Red Dot e foi jogar. Dia de calor aqui no Alentejo, então a arma estava bruta dos queixos, pum 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 pum, aquilo estava mesmo bruta. O Red Dot foi ao ar, pifou, porque começou, portanto, o Red Dot estava aqui, não é? E ele com os tiros, o Red Dot começou a abalar, até que começou aos flashes e se desligou. Uma questão que eu guardei na minha memória, isso com uma SCAR tem que ser uma mira mais ou menos. Guardei aquilo na minha memória. Certa altura venho para o mundo do tiro com fogo real também, porque eu não deixei de praticar Airsoft, e descubro que as SCAR H, as SCAR Heavy, no mundo real têm o mesmo problema. Há inclusivamente miras que trazem no seu manual a dizer SCAR Ready, porque a SCAR, como tem o bolt tem uma massa muito grande, causam problemas nas miras telescópicas. O problema aqui é mais nas telescópicas, tanto quanto sei. Não conheço o problema ao pormenor de saber quais é que foram os modelos que deram mais problemas. Não estou nesse patamar, mas que efetivamente há miras que vêm inclusivamente recomendadas como SCAR Tested, testadas na SCAR com munição não sei quê, não sei o que mais, e coisa. Ou seja, sem querendo fazê-lo, a SCAR de Airsoft acaba por replicar um problema que também se tem no fogo real, que é as SCARs serem brutas quando está calor e escavacam as miras todas. Neste caso, uma SCAR de Airsoft consegue causar problemas
nas miras mais baratas, nos red dots mais baratos. Uma SCAR verdadeira consegue causar problemas em miras um bocadinho mais caras, que não eram para ter esse problema, mas pela construção da SCAR isso acontece. Acontece, mas depois os fabricantes também se adaptam. É uma questão de ter uma mira MK17 ready, como diz aqui o Alexandre Bowman, que diz que está a corroborar aquilo que eu estou a dizer, que a mira dele tem isso nas instruções. E como eu já estava aqui a referir, não é da Airsoft que eles estão a falar, é mesmo da verdadeira, porque aquilo rebenta as miras todas. Só material bom é que aguenta naquilo. Derivado a esse problema. Depois, já falei quase tudo, estou quase no fim dos temas que queria aqui trazer. E dizer que a indústria do Airsoft, esticar aqui as mãos, que é para parecer agora que vou fazer aqui um ensaio muito sério. A indústria do Airsoft tem dois clãs, que não têm necessariamente que ser inimigos. O clã que quer as armas o mais parecido possível. Se for preciso com casquilhos a saltar e o mais realista possível, para trazer o treino o mais real possível, caminhar na cópia integral, não letal, da arma de fogo real. E depois temos um clã que, por ter medo de atrair má publicidade ao nosso desporto, temos um clã que diz, não, isto é só brinquedos, epá, isto está bom como está, não se aventurem, vejam lá o que é que se põe, epá, isso já é parecido demais, vai aparecer alguém a dizer que se pode converter isso para fogo real, e às vezes até o próprio jogador de Airsoft, porque quer tanto que a sua reprodução seja o mais melhor bom que existe, que até diz, isto é tão realista que até diz que dá para converter. Aparente, não dá. E estes clãs não têm que se odiar. Não têm que se odiar um ao outro. São duas opiniões, cada uma com a sua base de veracidade e de valor. Porquê? Porque o nosso desporto é mesmo similar. É similar. Nós não nos vestimos de soldadinhos para não simular. É para simular jogos de guerra, skirmish, não sei o quê. Pronto, agora há aí essas coisas do Speedsoft, que a malta usa umas coisas estranhas, mas lá está. Estão a jogar como querem e estão-se a divertir à maneira deles. Eu já fiz muito Speedsoft só de pistola e shotgun. Acho um piadão, se for assim. Mas fora isso, geralmente, mais ou menos, tem a ver com simular. Portanto, com simulação de combate, de estratégia de combate. Tudo bem. E depois há aquela malta que tem medo, que atraiam má publicidade. Vejam lá, país assim já fez isto, país assim já fez assado, país frito e cozido não se pratica. Isto no fundo, eu quis trazer um bocado este tema para quebrar um bocado estes tabus também. Não só de certas similaridades com as armas de fogo reais, como também dizer que isto é uma questão que não vale a pena nós estarmos uns contra os outros nesta questão. E as armas de Airsoft, as reproduções de Airsoft, sempre que eu disser armas de Airsoft não me batam. Não me preguem uma mocada no teclado cada vez que eu disser armas de Airsoft, senão parte o teclado todo. As empresas que as desenvolvem gastam milhares para garantir que isso não acontece. Porque podem ter muitas chatices. Haverá aqui alguém a assistir que ainda se lembra de quando o presidente da GIG, lá na China, foi detido e foi preso porque houve um caramelo que ele não sabe quem é, que ele nunca ouviu, que converteu uma AEG para HPA e pô-la a disparar mais de não sei quantos joules. Portanto, nem sequer a converteu para fogo real. Converteu-a para uma HPA com uma potência que na China é considerada proibida. E a arma permite essa conversão, com aquelas alterações de peças todas que houve. E isso fez com que quem tivesse a culpa fosse o tipo que vendeu a carcaça, porque aquilo depois nem a gearbox é utilizada, nem nada disso. Portanto, se as fábricas, sendo a maior parte na China, se eles convivem com realidades como esta, de que se há um caramelo qualquer que se põe a inventar, faz uma coisa dessas, o presidente da empresa é que vai preso, eles vão tentar garantir
que não vão ter chatices. Porque haver um embargo a um país é sinal de muitos milhares que não se vendem. Se há um país que diz assim, não, isto houve aqui uma conversão qualquer, vou-vos dar o exemplo, por exemplo, do Portugal. Portugal inserido no espaço Schengen. Se houvesse uma arma qualquer dessas que caísse cá e que fosse de conhecimento comum, que fosse convertível e posteriormente proibida, isso era um problema grave para a empresa que a construiu. Que ia ter sérios problemas. Porque depois podia decorrer embargos e até outros problemas mais. Portanto, eu acho que se pode evoluir no sentido de simular cada vez mais e melhor e ao mesmo tempo de haver armas que não simulam assim tão bem. Por exemplo, eu faço fogo real, como já vos disse, e no Airsoft uso AEGs e essas coisas. Eu até sou um gajo com o dedo no gatilho muito feliz, dou muito tiro, faço o breaking range sem apontar, só antes de entrar no alcance do meu adversário já venho a disparar atrás, quase sem apontar. Portanto, eu faço essas manobras todas, que eu sei que nem sequer são realistas, mas estamos-nos a divertir. Estamos lá no nosso jogo a curtir a nossa. O Hugo Monteiro diz aqui, João, após o início da tua experiência com o tiro real, melhorou a tua performance no tiro de Airsoft? Eu no Airsoft, na reencenação, arriscar-me-ia a dizer que não. Porque o meu estilo de jogo não beneficia muito daquilo que se aprende no tiro com arma de fogo. Como eu estava a dizer, eu agora até tenho, as últimas vezes, tenho jogado de supressora. Tem sido mais esse o meu papel e não beneficia tanto em termos de performance. Mas em termos de disciplina houve muita coisa que mudou. Agora estou sempre com aquele inconsciente de andar com o dedo fora do gatilho, de me ter em segurança, de não apontar canos a ninguém quando estou no safe zone. E isso não estou a dizer isto para parecer que tenho uma superioridade moral. Não. É a prática vai-nos colocar esse tipo de procedimentos no nosso subconsciente. E nós fazemos-lo sem pensar. No Actionair, a partir do momento em que comecei a fazer tiro real, eu passei a ser mais lento, mas passei a ser mais preciso e a fazer melhores agrupamentos. Eu arriscar-me-ia a dizer que, tendo começado a fazer tiro real, mudou-me muito no Actionair e trouxe-me um bocado. Eu quando fazia provas de Actionair, era muito de velocidade e depois logo se vê se acertei ou não. Se em vez de fazer um alfa fiz um delta. E quando passei a fazer tiro real, não. Passei a estar mais preocupado com a precisão e não tanto com a velocidade. Aí foi o que mais mudou. Outra coisa que eu também notei foi nos CQBs em que estou a progredir, a fatiar dentro de casa de pistola, com a minha Glockzinha, que tenho muito mais cuidado a apontar e a premir o gatilho. Agora, eu não tenho furos ou marcas nos adversários para saber se estou a agrupar melhor ou se estou mais disciplinado. Eu acredito que a minha performance, sobretudo aqui naquelas partes que estamos a fatiar esquinas e tudo mais, eu acredito que estou melhor. Não tenho como dizer se estou ou não. Eu acredito que estou melhor. Se bem que aquilo que eu precisava mesmo de treinar em CQB era atirar granadas, que era para não me matar a mim tanta vez. Isso é que era mesmo muito importante. Não tanto a minha técnica de pistola, que já é boa que chegue, pelo menos para aquilo que eu faço. Melhorou. Aproveito para dizer ao pessoal que estamos aqui numa fase final. Se quiserem pôr perguntas, pôr questões, se quiserem pedir para eu mostrar alguma coisa, ou falar sobre algum tema, podem perguntar. Podem deixar aí nos comentários. E que eu terei todo o gosto em responder. Estava aí há bocado uma pergunta que era sobre, eu não sei se ele ainda aqui está, se não, que era sobre para quem quiser começar a praticar tiro real, o que é que tem que fazer. O caminho mais fácil, diria eu, ou mais que se enquadra mais com aquilo que nós fazemos, é o tiro desportivo. E o tiro desportivo faz-se através da inscrição num clube de tiro desportivo que esteja federado, e dentro do clube pedem exame de licença desportiva. Após terem aproveitamento positivo no exame que vão fazer, que é primeiro teórico e depois prático,
podem ir à PSP requerer a vossa licença de uso e porte de arma de tiro desportivo. Há várias letras de licenças de tiro desportivo que vos vão permitir acesso a várias armas. No meu caso, eu tenho, como já subi de categoria, tenho o .22 Magnum, o 32 e o 38 e também o 357 Magnum. E nas carabinas, posso ter carabinas de ferrolho, como nós aqui no Airsoft chamamos de snipers, entre 6 e 8 mm. Portanto, o exemplo, o de 6,5 Creedmoor, o 308, o 300 Magnum, esse tipo de calibres. O 338 Lapua Magnum não é permitido no tiro desportivo porque tem mais de 8 mm. Mas não tem nada a ver, tem a ver só com o tamanho, não tem nada a ver com mais nada. Eu também, no campo das armas longas, excepto o .22, eu como tenho também licença de uso e porte de arma de caça grossa, posso ter qualquer arma dessa natureza, qualquer arma longa, seja ela semiautomática, tiro a tiro ou de repetição, em qualquer calibre até ao .50. Sim, malta, porque pode-se ter também .50 em Portugal. O que não há é espaços muito engraçados para disparar esse calibre e não há carteira que aguente, porque é muito engraçado ver a malta nos States a dar tiro de .50, mas o problema é que uma arma dessas é caríssimo, uma munição é um rim. O único problema é só esse. Por isso é que eu tenho este calibre muito engraçado, que é o 5,56, que se compra barato, que dá para dar uns tiros baratos. E tenho o .22, também é baratinho, também é muito engraçado. E tenho o calibre 12 também. Calibre 12, tanto os calibres da alma lisa, há o calibre 12, há o calibre 20, há o 410, há vários. Por aí afora. Paulo Reis, o tiro real melhora a performance do jogador de Airsoft em jogo. Eu já falei aqui sobre isso. O que é que eu achei que fiquei melhor? Isto falando de quem faz tiro real na atmosfera civil, ou seja, no tiro desportivo e na caça e nessas atividades civis. Porque quem faz tiro real em kill houses é do DAE e é dos Rangers e é do não sei quê. Eu não posso falar em que é que melhora depois as situações de simulação de combate. Eu não posso falar se melhora ou não, porque não tenho conhecimentos técnicos para abrir a boca sequer para falar sobre isso. Paulo Reis diz, não há pistas em Portugal civis para mais de 22. Há. São poucas, mas há. E depois há muitos clubes que têm acordos com carreiras de tiro militares também. Estou-me a lembrar aqui da Figueira da Foz, estou-me aqui a lembrar da Carregueira, estou-me aqui a lembrar da OTA. São tudo quartéis que há clubes que têm acordos para atirar lá. Quer seja 25 metros pistola, 100 metros, tiro dinâmico, depois depende de clube para clube, de base militar para base militar, e há também carreiras de tiro que permitem calibres maiores. O única que eu sei que só permite 22 é o Jamor, e não permite só 22. Também permite o 38 e o 32 o Hot Cutter, que é a munição que se utiliza nas provas. Eu, por exemplo, no meu revólver 38 Special, se for lá treinar, tenho que utilizar essas munições. E permite também, com muitas restrições, o 9mm e o 45 ACP, porque são calibres que são utilizados em provas de precisão. O pistola Sport 9mm e o pistola Sport 45. O Jamor é muito restritivo, nos calibres que se podem lá usar, mas pronto, mas está aberto, valha-nos isso. Quando havia Corroios, a fábrica da pólvora, Campo, que todos nós adoramos tanto, lá dentro havia, na altura, o maior complexo de carreiras de tiro em Portugal, aí era todos os calibres permitidos. Nas carabinas, desde o .22 até ao .50, nas pistolas até ao 500 Smith & Wesson Magnum. Desde que a arma estivesse devidamente manifestada e a pessoa devidamente licenciada, podia lá ir fazer os ensaios nas suas armas sem problema nenhum. No tiro real há poucos espaços, mas o tiro real tem
tem uma grande vantagem para o Airsoft. É que eu, se quiser, pego no meu saco e vou até um espaço desses a tirar. No Airsoft tenho que marcar o jogo com 20 dias, a APD, com 10 dias pelo menos a PSP, e depois de vir lá o deferimento, no dia tal, à hora tal, aos tantos dos tantos, eu tenho o meu evento para praticar o meu desporto querido. No tiro não. Ou seja, mais uma razão pelo facto de que deviam de haver regras específicas para campos de Airsoft permanentes. Porque campos de Airsoft que fossem permanentes não deviam de ter marcações de dias do Arco da Velha. De 20 dias. Porquê? Por causa da proporcionalidade da coisa. Então, se eu tiver uma ponto 50 e for uma carreira de tiro, fazer tiro, eu não tenho que informar a PSP. Eu tenho que ir devidamente documentado, levar a arma devidamente segura, chegar lá, montar o meu estaminé e fazer o meu tiro. Então, para ir brincar aos cowboys, como dizia o outro, tenho que marcar com 20 dias. Não faz sentido nenhum. Não tem razão de ser. E estava aqui a dizer o Bruno Guerreiro, no norte há 2 ou 3, sim. No norte há Ratos, há o Bracara e há mais outro que agora não me lembro. Se a malta do norte tiver a ver, que diga e que se saiba onde é que é. É Cabanelas, Vila Verde e Ratos, em termos de localidades. Mas pronto, o nosso Airsoft tem a vantagem que se pode praticar num lado qualquer, só que tem a desvantagem que temos estas marcações todas para fazer que não têm sentido nenhum. Praticou-se anos e anos a fio sem ter que ser preciso comunicar no princípio dos tempos que ia haver um jogo de Airsoft. Não veio nenhum mal ao mundo por causa disso. E é uma grande diferença de Airsoft versus Real Steel, que foi aqui a nossa temática de hoje. Só para finalizar, às vezes há um certo preconceito de nos pormos abaixo enquanto Airsofters de quem pratica fogo real. O que é que eu tenho a dizer sobre isto? Acho que não temos que nos achar nem mais nem menos, porque depois também há os caramelos que e tal, eu disparo ali com a minha reprodução, faço e aconteço e sou o maior da cantareira, matava o Bin Laden 3 vezes e ainda lhe arrancava as orelhas à dentada porque atiro bolas de plástico. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não temos que nos pôr abaixo. Prova disso é o talento que nós temos, nomeadamente no Actionair, que são pessoas extremamente disciplinadas. Aqueles que eu conheço pessoalmente, confiava-lhes uma arma real nas mãos sem problema nenhum, que sei que não pagavam nenhum tiro em ninguém. Sei que não manuseavam de forma negligente. Sei que têm formação suficiente, por vias da doutrina, da disciplina, que eu confiaria. Eu dizia assim, toma lá. E essa pessoa saberia o que fazer. Falo no sentido da segurança, do manuseamento e da segurança. Portanto, não temos que nos sentir assim tão abaixo. Às vezes eu estou aqui às vezes falo com algumas pessoas, não todas, sobretudo pessoas que me conhecem mais mal mas que me conhecem, e que eu mostro as armas que tenho e não sei o quê, e às vezes colocam a minha experiência um bocado no pedestal. E não tem que ser assim, não tem que ser assim. Eu acho que tenho o mesmo valor em termos de pessoa que tinha quando só jogava Airsoft. Não sou nada a mais por isso. Se sou mais feliz, eu a partir de uma certa altura realizei-me noutro campo, noutro desporto, mas se calhar outras pessoas, estou-me aqui a lembrar, outras pessoas têm o Airsoft e têm outro hobby e sentem-se completas porque praticam esses 2 hobbies. A vida é mesmo assim, dá-nos umas experiências, se nós saboreamos umas experiências e há outras que nunca vamos saborear. Não temos necessariamente de nos sentir abaixo ou acima. Nem temos que nos rebaixar, nem temos que nos armar em heróis. Acho que passa um bocado por aí, mas eu não quero estar aqui a parecer aqui professor de moral ou lá o que quer que seja. Estou mesmo só aqui a exprimir a minha tediosa opinião sobre este assunto. Em breve vamos estar de volta aos nossos
aos nossos campos. Em breve vamos estar de volta juntos, a matar saudades, a largar bebês com fartura uns para cima dos outros, a ter os nossos domingos de manhã, a ter os nossos 1000 sims, aqueles jogos grandes que nós esperamos o ano todo. Em breve vamos ter isso tudo de volta. E se Deus quiser, isto tudo vai passar. Pessoal, não tenho mais nada para falar. A não ser que, quando tenho um carregador carregado com bebês, descobri que a ponta de uma munição é espetacular para tirar as bebês para fora. É só colocar aqui atrás e faz aqui o formato da coisa. E fiquei o campeão do desmuniciamento utilizando a ponta de uma munição. E por acaso não tenho aqui a minha chave de casa, mas vou buscar. Só um minuto. Tanto que o meu porta-chaves que me ofereceu o Bruno do canal Tira Tiro, vão ao canal Tira Tiro no YouTube e subscrevam. Shameless plug. O Bruno do canal Tira Tiro ofereceu-me uma munição simulada de 5,56 e no final dos jogos, quando tenho que desmuniciar aqui os meus carregadores da pistola, puxo da chavinha de casa e zica. Os fabricantes de armas de fogo normalmente desenvolvem as armas para que, quando é preciso desmontar no terreno, a única ferramenta necessária seja a ponta de uma munição. Curiosamente, a ponta de uma munição é espetacular para tirar bebês para fora. O mesmo nos carregadores das vossas GBBs e etc. Desde que tenha este perfil, mete-se isto aqui, fora figo, sai tudo cá para fora que é um instante. Eu antes era muito chato porque eu, quando tinha bebês nos carregadores e chegava ao respawn depois do jogo, começava aos tiros aos meus colegas de equipa até não ter mais gás, porque não me dava jeito nenhum tirar as bebês para fora dos carregadores das pistolas. E agora não, agora eles já estão todos muito mais contentes porque eu já não ando sempre a fincar em cima dos gajos. Pessoal, espero que tenham gostado. Espero que tenham apreciado este tema um pouco diferente. Assim um bocado obscuro. Espero que de doravante sejamos uma comunidade com menos tabus, ao mesmo tempo sabendo o nosso lugar, onde é que o nosso lugar começa e onde é que o nosso lugar acaba. Mas resta-me despedir-me de todos vós com um grande abraço e agradecer também ao canal, aqui ao grupo PT Airsoft, ter aceitado o desafio e ter-me permitido fazer aqui este live para todos vocês. Portanto, pessoal, um grande abraço, uma cotovelada e até à próxima.